Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast que fala sobre Product Marketing de um jeito diferente, mais prático, mais dia a dia e sem palestrinha. Agora você já sabe que a gente tem um patrocinador, né? Ou melhor, uma patrocinadora, a MoeEngage, a plataforma de insights e engajamento que ajuda empresas a criarem experiências personalizadas em escala, tanto em apps quanto em sites. Você, PMM do Brasil e afora, que é responsável por aumentar a conversão, retenção e engajamento de clientes e está precisando de um parceiro para esse desafio, você acabou de encontrar. A MoeEngage já vem fazendo isso com mais de 1.300 clientes em mais de 35 países. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a MoeEngage pode ser a sua principal aliada em ganhar e engajar clientes, é só clicar no link que está na descrição desse episódio que o ouvinte fala aí tem tratamento mais VIP ainda. Então, acesse moengage.com e conheça mais. Bom, agora, se você já escuta esse podcast, você já me conhece, mas eu sou a Rafa Medeiros, sou uma das fundadoras do Fala Aí, sou especialista em Product Marketing para produtos financeiros. E dentro dessa área, começando aqui o bate-papo de hoje, que é sobre o papel de PMM dentro de produtos regulados com alta segurança, como o mercado de crédito, fraude e identidade digital. Para isso, a gente recebe um convidado com bastante bagagem, o Gabriel Padilha, que é líder de Product Marketing no Serasa, com uma trajetória que passa por Crefisa, Creditas e ClearSale, e que hoje ajuda a desenhar a estrutura de Product Marketing dentro da unidade de negócios Identidade e Fraude da Serasa. Então, seja muito bem-vindo, Gabs. Conta aí pra gente um pouquinho de você, se apresenta. Boa, Rafa. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho. Sou Gabriel, algumas pessoas me chamam de Gabs. No trabalho de Padilha, eu brinco que eu ganhei esse apelido na ClearSale e eu carreguei para a Serasa porque meu diretor tinha o mesmo nome que eu, então eu fiquei com o sobrenome. Mas hoje eu lidero o time de marketing de produtos, que tem algumas outras disciplinas atreladas na unidade de negócio de identidade e fraude da Serasa, já vindo de uma aquisição feita pela Serasa, que foi a ClearSale. Legal. Então, já começando aí um pouquinho pegando da sua história, eu sei que você fez uma transição ali do mundo financeiro tradicional, Crefisa ali, Creditas, para o universo tech da ClearSale e agora na Serasa, né? O que você mais vê de diferenças entre o papel do Product Marketing entre B2B e B2C nesse contexto? Massa. Bom, acho que até dando um passinho para trás aqui para trazer um pouquinho de contexto, comecei minha carreira com marketing de fato, então passei por várias, quase todas as disciplinas de marketing, seja de planejamento, mídia, eventos, passei por tudo. Isso na Crefisa, eu fiquei quase mais de 8 anos na Crefisa, na verdade, e lá eu fui construindo essa bagagem. E a Crefisa era uma empresa muito tradicional, né? Então ela tinha um modelo de negócios próprio, era monoproduto no início, e começou-se uma transformação digital. Então começou-se uma estrutura de produtos, de tecnologia mais robusta, principalmente para lançamento de novos produtos. E nessa época não tinha marketing de produtos, isso nem era conhecido ali dentro da estrutura. E eu comecei automaticamente, por ser essa figura que passou por várias disciplinas, fazer essa interface com a área de produtos e tech. E comecei a entender um pouquinho ali que... Falei, acho que isso aqui tá dando certo, deve ter um nome para isso, né? Eu tô fazendo isso aqui, comecei a pesquisar, entendi o que era marketing de produtos, comecei a aplicar ali até que isso de fato virou uma disciplina e depois uma área. E eu tô contando isso porque depois de 8 anos de carreira, eu tava naquele momento de me questionar, de tipo, putz, será que eu sou bom no que eu faço ou será que eu sou bom aqui, que eu tô há um tempão, que eu comecei como um aprendiz e agora tô liderando um time e tal. E aí eu quis fazer uma mudança. E na época o meu desejo era muito migrar para uma empresa não que estava migrando para ser uma empresa tech, mas que nasceu uma empresa tech. Foi quando eu fui para Creditas, que era uma empresa que nasce como uma fintech, porém tinha um modelo de negócio muito parecido com o da Crefisa, que era de crédito. Apesar de ser um modelo de crédito diferente, a dinâmica do dia a dia era muito parecida. Foi muito legal a experiência que eu tive lá, mas eu ainda tinha essa pulguinha atrás da orelha de... Putz, eu ainda queria algo muito diferente mesmo, assim, eu queria de fato sentir algo novo. E aí eu falei, acho que o B2B é esse lugar para tentar uma ruptura. E foi quando eu migrei para ClearSale. E eu brinco com a galera que, assim, tem algumas mudanças, eu acho que tem uma mudança que, pelo menos eu senti de primeira, que não é totalmente ligada a marketing de produtos, mas a um modelo de negócio, que é o ciclo de venda bem mais longo. E como que você ataca personas ali no B2B. Então, eu que vinha com uma bagagem toda do B2C, muito mais acostumado vamos fazer uma campanha, essa campanha gera demanda, eu já vejo essa conversão em um dia, e aí eu vou para o modelo de negócio de B2B de um ciclo de venda de, em alguns casos, de meses,
que é um ciclo de venda que envolve camadas relacionais, que envolve toda uma influência dentro de vários stakeholders e não só do cliente que está consumindo aquele produto. Então, para mim, esse foi o primeiro grande diferença que se aplica em marketing de produtos, assim, porque aí muda completamente como que você posiciona, o perfil de personas é muito diferente, então adaptar uma ida ao mercado, o empacotamento, tudo isso fica muito mais, não digo complexo, mas bem mais diferente do que é no B2C, e essas métricas são mais longas, né? Então eu não consigo fazer algo e testar amanhã se isso está dando resultado. Esse ciclo de venda é muito mais longo para eu saber se aquela ação de fato vai ter um resultado ou não. Sim, total. E existe toda a diferença que você falou de approach também ali, quando é B2C, quanto é B2B, né? O approach, às vezes, ali pro B2C é muito relacionado a você realizar sonhos e tal. Normalmente ele precisa do crédito para fazer uma viagem, para comprar uma casa, para casar e afins. Você trabalha muito direto ali no inbound, enquanto o B2B é muito relacionado à saúde do negócio da pessoa que está ali tomando essa decisão de crédito. Então, são approaches diferentes, canais diferentes, o sales cycle totalmente diferente, então realmente são outros mundos, né? E falando em mudanças, aí puxando esse gancho das mudanças, a gente sabe que a ClearSale ela foi adquirida pela Serasa por 2 bi, né? E a gente sabe que todo esse processo de M&A, ele é super complexo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouco nisso, então você tem que colocar a empresa dentro de uma outra, situar isso dentro do posicionamento da que comprou, tem todos os times que precisam interagir, você criar uma comunicação, rotinas novas, enfim, é um complexo, é um desafio muito gigante, né? Então, pensando nisso, como é que foi essa parte ali para vocês? O time de PMM, ele participou nesse processo ali de M&A de alguma forma? E como é que tem sido esse processo de integração ali, tanto de negócio quanto de estrutura de time? Boa. De fato, é um processão, assim, ainda mais uma aquisição desse tamanho. A Serasa, a Experian, na verdade, né? A Serasa é a Serasa Experian porque ela pertence ao grupo Experian de UK. É uma empresa de M&As. Então, assim, no mundo, ela é uma empresa de grandes aquisições e tudo mais. Porém, a aquisição da ClearSale em si ela é muito emblemática. Essa unidade de negócios que eu faço parte, que é de identidade e fraude, já teve várias outras aquisições anteriores, da Laume, BR-Scan, uma série de empresas de antifraude, porém a ClearSale foi a maior e a maior da América Latina, assim, então uma proporção gigante e que carrega todo um legado, uma empresa de muitos anos, um portfólio gigante e tudo mais. Então tem uma complexidade aí imensa por si só, e aqui a gente estava conversando sobre isso hoje no trabalho, inclusive. Nós estamos há 7 meses do início das integrações, a gente começou essas integrações em abril, e é legal porque quando a gente olha em retrospecto a gente vê quanta coisa já andou, que em abril a gente jamais imaginaria que a gente já estaria nesse estágio. E aqui eu vejo muito marketing de produtos desde o início, falo porque participei das discussões desde abril, que era a primeira discussão pós due diligence, toda essa parte mais burocrática, mas da gente falar de fato, vamos fundir negócios, tá, que portfólio vai ser esse? Porque eu tinha a ClearSale e a Serasa, comunidade de negócios grandes em fraude, e eu tinha desde sobreposições de produtos, então eu tenho esse produto do lado da ClearSale e eu também tenho esse produto do lado da Serasa. Qual que é o futuro desse produto? E a gente estava com uma mentalidade desde o início de que não era o produto A ou o produto B, era o melhor dos dois mundos para a gente ter um produto C ainda melhor. Porque essa era a premissa desse M&A, da gente construir coisas ainda melhores. E aqui, por si só, já tem um desafio imenso, né? De mapear, beleza, tá, mas quais são as forças e fraquezas do produto de um lado e de outro? Mas uma coisa muito legal que marketing de produtos participou dessa discussão desde o início, e a gente teve muita liberdade, e aqui envolvendo times de tecnologia, de produtos, da premissa de que as barreiras técnicas não deveriam ditar, e sim a estratégia de posicionamento e negócio. E aí é onde marketing de produtos consegue aportar muito valor, que é, beleza, eu posso ter N barreiras técnicas para fundir esse produto com esse e torná-lo um só. Mas deveria ser esse lugar que eu gostaria de chegar por conta disso, disso e disso. Porque eu vou estar mais forte aqui, versus o concorrente Y, eu estarei bem melhor posicionado. Então foi muito legal porque marketing de produtos foi o fomentador desse discurso de o que deveríamos fundir e como para ditar aí de fato o roadmap. E aí eu acho que é o sonho de todo PMM, principalmente quando você está começando uma estrutura, é como que eu influencio o roadmap?
E para mim essa fusão foi bem emblemática porque a gente teve esse papel muito ativo de influência mesmo desse roadmap de fusão e que a gente está carregando até hoje. A gente vai falar aqui um pouquinho, mas esses 7 meses já começaram a mostrar alguns resultados aí pra gente. Que máximo, você falou uma coisa que realmente eu acho que todo PMM gosta muito de trabalhar, infelizmente não é a realidade de muitos, né? Tem muitos que estão mais ali presentes na parte de go-to-market e afins, mas eu também concordo muito com você que uma das coisas, um dos lugares que a gente gera muito mais valor é na parte de construção de roadmap ali do produto e entender construir isso a curto, médio e longo prazo para você ter, de repente, ali um produto que no começo ele vai ser o MVP, depois ele vai ser um must-have, depois ele vai ter ali vai ter um produto dos sonhos ali do nosso cliente que vai gerar muito mais valor do que o da concorrência. Então, que ótimo que vocês tiveram essa abertura para fazer isso dentro da Serasa. Bom, vocês têm produtos bons para fazer essa fusão. E voltando nessa parte do times e afins, dessa estruturação, imagino que também deva ter tido toda uma reestruturação de times, né? Porque as duas empresas, de cada um devia ter o seu time. Quando você funde esses dois times, você tem esse desafio também, né? De trabalhar com essa parte da estruturação. Então, hoje, como é que, pós essa fusão ali, como é que está estruturado o time de Product Marketing dentro da Serasa? Assim? Como é que ele está dividido e quais são mais ou menos os papéis? Assim? Vocês têm BUs? Como é que funciona? Perfeito. Bom, carregando do histórico de Clear, a gente tem carregado inclusive bastante nesse M&A. Marketing de produtos na ClearSale já tinha uma posição muito boa, assim. Então nós éramos já uma estrutura agnóstica, com uma diretoria própria, com um time relativamente grande, que influenciava em roadmap. E quando a gente chega na Serasa, a Serasa é dividida por unidades de negócio, né? Então eu estou na unidade de negócio de identidade e fraude, mas eu vou ter a unidade de negócio de crédito, de agro, tenho N BUs, e o desenho de estrutura é ter um time de marketing de produtos dentro de cada BU. Então hoje eu estou na BU de identidade e fraude, como esse time está dividido. Nós temos uma diretoria chamada de go-to-market mesmo, que abocanha desde a frente dos que a gente chama de SSTs, que são basicamente os vendedores especialistas. Então imagina, tenho várias BUs dentro da Serasa, mas aí eu preciso, dentro de cada unidade de negócio, ter os vendedores especialistas daquele portfólio, e isso está dentro da estrutura de go-to-market, e também Product Marketing. A gente pertence a uma estrutura que chama de Revenue Strategy. E dentro de Product Marketing, que é o meu time, eu tenho 4 times abaixo de mim. Um é o de PMMs, e aí esses PMMs eles são divididos por solução. Então, exemplo, nós temos uma solução de biometria facial. Então, eu tenho uma PMM específica para biometria facial, que está junto com o time de produtos, de tecnologia, de dados, construindo esse produto, levando ele a mercado. Então, eu tenho esse grupo de PMMs divididos entre produtos. Depois, a gente tem o time de inteligência de mercado, e aí aqui é um time cross, então eu não estou olhando sobre um produto, e sim pelo todo. É o time que vai fazer análise de concorrência, e aqui a gente tem até uma divisão entre o que faz numa análise de concorrência um PMM de um produto e o time de inteligência de mercado. É a perspectiva, porque o PMM de produto ele vai olhar sobre o viés, eu estou comparando uma biometria facial com outra biometria facial. O time de inteligência de mercado apoia nesse tipo de estudo, mas ele está olhando muito mais para, eu estou olhando o concorrente X, independente do produto A ou B, eu estou olhando ele como um concorrente. E aí eu tenho também um time novo aqui na minha estrutura, que é o time de improvement. Esse time é responsável por criar todos os processos, desenhos de fluxos de interação com venda, de interação dentro dos sistemas internos, então CRM, billing, como que eu coloco esse produto dentro dos processos da Serasa de liberação global e coisas desse tipo. E por fim, training, que aí é o time de treinamento mesmo, que vai puxar todo o calendário de capacitação para os times de vendas, dinâmicas, portais, conteúdos, onde eu disponibilizo, formato. Então são essas 4 grandes células que a gente tem hoje dentro de Product Marketing. Não é pouco trabalho, Não é, bastante coisa. Eu tenho visto uma tendência do mercado de terem muitos times de go-to-market agora, né? Eu vejo algumas empresas que têm esse time apartado e que às vezes acaba tendo essa questão, às vezes, de sobreposição de tarefas, enfim, essa outra parte. Você também fez ali o highlight também da parte de Intel. Qual que é a diferença também ali
da pesquisa que um faz, um olha muito mais, de repente, share, enfim, essa parte ali de mercado, enquanto, de fato, o PMM olha muito mais o produto, qual que é o posicionamento do concorrente, enfim, qual que ele está atacando, quais são as dores que ele já resolve, que a gente não resolve. Então, é muito legal ver que você já tem essa estrutura muito bem organizada e que isso não se bate tanto, né? Hoje, como é que você faz para que... eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, porque eu sei que você é uma dor das principais empresas que trabalham com vários times que podem ali ter esse overlap de funções. Até, por exemplo, o time de growth. Às vezes tem um time só de growth dentro da empresa que acaba tendo um overlap de produto, né? De funções dentro de... a gente pode desenvolver essas funções, mas aí o time de Product Marketing já até mapeou isso. Então, como vocês lidam hoje com essas questões para não ter overlap nas áreas? Sempre quando eu falo disso, eu costumo dizer que nenhuma fórmula de livro resolve isso na prática. Eu acho que é natural de toda vez que você observa ou um overlap ou uma falta de clareza ali de papéis e responsabilidades, sempre o primeiro passo é, vou fazer aqui então Ways of Work e vou definir quais são os meus papéis e responsabilidades. Mas a verdade é que isso diz pouco sobre o dia a dia, assim. Eu acho que é só um ponto de partida que é importante, porque você precisa partir de algum lugar, mas na prática você vai descobrindo que o que estava ali naquele PPT de Ways of Work vai distorcendo para um lado para o outro. Mas eu acho que tem uma mentalidade que dá para adotar aqui que é bem importante, mas a empresa como um todo precisa adotá-la, que é uma co-construção com um objetivo comum. Então, aqui nos primórdios, quando a gente começou a estrutura de marketing de produtos, era muito mais sobre esse PMM alocado por produto. E aqui já gerava um overlap com produtos, que já era uma área que existia. Então, o que eu faço? Quem precifica o produto? É produtos ou é marketing de produtos? E aqui o discurso sempre foi, a gente faz isso juntos. E vamos descobrir como que a gente se divide no dia a dia, mas com o objetivo de que nós precisamos criar a melhor precificação para esse produto. E vamos descobrir como que no dia a dia quem faz o quê. Então, acho que essa mentalidade ajuda. É óbvio que não é uma resolução, é só algo para ajudar no dia a dia, mas eu acho que é com ela que você vai aprendendo e aí, de fato, criando essas barreiras reais. Então, o exemplo que eu dei de o que um PMM de um produto observa de concorrente e a pessoa de inteligência de mercado observa, a gente descobriu porque a gente testou. Então, em algum momento, a gente tentou fazer esse PMM de produto olhar mais amplamente um concorrente, mas ele não tinha contexto de todo o portfólio daquele concorrente e não deu certo. A gente tentou que o cara de inteligência de mercado descesse no micro da comparação do produto, mas ele também não conhecia aquele produto tão profundamente para fazer. E a gente descobriu que esse era o melhor ponto de equilíbrio. Então, assim, tem que testar. Se os dois lados, seja dentro de uma mesma estrutura, ou seja em times pares, tiverem comprados com vamos experimentar modelos e a gente vai acertando esse ponteiro no caminho, acho que o final sempre é positivo, assim. Então você vai descobrindo isso no dia a dia. Com certeza, sem dúvida é o melhor dos mundos, né? Quando todo mundo consegue conversar e chegar ali, cada um na sua expertise e conseguir chegar e somar no melhor resultado. Mas bom, agora entrando um pouco mais ali no nosso tema de hoje, a gente viu no relatório da Febraban desse ano que um dos principais focos ali de todas as instituições financeiras é uma dicotomia, na verdade, né? A gente tem ali uma das principais preocupações, a parte de aumentar a adesão a tecnologias novas como inteligência artificial, a própria Pay Finance e afins, assim, para que a gente consiga oferecer mais produtos e também com uma experiência totalmente customizada ali para o cliente, seja B2C, seja B2B. Então, o foco gigante na customização. Só que também a gente tem um outro foco também que foi tratado ali, que é a questão da segurança relacionada ali a dados. Então, os ataques feitos pela própria tecnologia que a gente está correndo atrás, né? Então, a gente tem aumento de fraudes, ataques cibernéticos e afins. Então, a ideia é como a gente consegue aumentar a parte da questão da tecnologia para oferecer o máximo de customização ali para o cliente, mas também cuidar da parte da tecnologia para que a gente esteja protegido com relação a isso. Então, a gente sempre tem essa linha muito tênue entre segurança e experiência do cliente, né? Então, como equilibrar esses dois mundos ali, evitar fraude sem barrar o bom cliente, né? Como é que vocês estão resolvendo isso? Essa é a pergunta de milhões, eu diria, porque, assim, como cultura, e na Clear a gente falava muito sobre isso, eu acho que tem duas máximas quando a gente fala de combate à fraude como um todo. Primeiro que tem um jeito muito fácil de você evitar a fraude, é só você negar todo mundo. Mas não é isso que ninguém quer. Todo mundo você quer fazer o máximo de aprovação e passar o mínimo de fraude, e aí entra esse desafio de equilíbrio. E tem uma segunda que é, o fraudador ele está sempre em busca de uma brecha.
E a tecnologia, cada vez que ela evolui, ela abre novas brechas, naturalmente. Então, o IA é o tema do momento, ela abre brechas de deepfakes, de ataques de injeção. Então, a própria biometria facial, que é uma camada consolidada de antifraude, começa a ficar exposta e você precisa sempre adicionar uma nova camada ou resolver um problema de ataque, de injeção de imagem, etc. Então, a tecnologia vai trazendo esse desafio e é do jogo, né? Então, fraude é isso. O fraudador está buscando ali uma brecha e as instituições e os parceiros estão sempre buscando uma maneira de resolver isso. Somado essas duas premissas, como o máximo que a gente tem não tem bala de prata para resolver fraude. Isso não existe. Então não tem como você falar, eu vou fazer isso e vou resolver o meu problema de fraude. Isso é impossível. Então, de novo, trazendo um exemplo prático, a biometria facial é uma camada super segura. Mas o que ela valida, de fato? Se a Rafa está fazendo ali uma biometria facial, eu estou me certificando de duas coisas principalmente, tá? A primeira é o que a gente chama de liveness. Então, eu estou me certificando que atrás daquela captura há uma vida. Então eu sei que e por isso que eu peço para você fazer um movimento, por isso que eu peço para você afastar o celular, que eu sei que tem uma vida, então não é uma foto, não é uma injeção de imagem, e que também não é um deepfake. Então é isso que eu estou validando naquele momento. E depois eu venho para uma próxima validação para validar se a Rafa é ela mesma. Então eu vou pegar aquela captura e vou comparar com um banco de dados de faces para saber se é você com vários pontos do seu rosto e tudo mais. Legal! Se eu tenho uma aprovação na biometria facial, eu consegui me certificar de que a Rafa é ela mesma. Isso resolve todo tipo de fraude? Não, porque existem vários outros tipos de fraude. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que quer ser uma conta laranja. E esse é um tipo de fraude que você mesma, como consumidora, pode estar cometendo. Que é, estou abrindo uma conta legalmente em meu nome, porém, depois disponibilizarei essa conta para alguém que está lavando dinheiro, por exemplo. E a biometria não vai pegar esse tipo de comportamento porque não é esse o objetivo dela. Então, a combinação de camadas é o que funciona nesse caso, mas aí entra o lance de o quanto de fricção eu quero gerar. Porque quanto mais camadas eu tenho, mais fricção eu tenho. Então, quanto mais camadas você precisa ali se autenticar, mais fricção você vai gerando. Então, aqui a grande mágica é você atribuir a jornada certa para cada jornada. E aqui passa desde isso aqui é uma operação de baixo ou alto risco? Porque às vezes a instituição, e aí depende muito da estratégia da instituição, eu estou fazendo uma abertura de conta. Mas pós-processo de abertura de conta, eu ainda não libero nada para esse usuário, ainda não libero crédito, não libero operações. Então eu posso ter uma camada mais fluida, com menos fricção, e quando ele for fazer uma operação, ou quando ele for fazer algum movimento, eu faço outras camadas de validação. Por quê? Eu economizei na entrada, coloquei menos fricção, então isso ajudando a conversão, mas ainda me mantive seguro porque eu ainda vou autenticá-lo novamente quando ele for fazer algo que pode gerar um risco. Então, isso tem que estar muito alinhado com a estratégia da instituição, e aí depende muito da jornada. Então, tem instituições que já fazem um onboarding liberando um crédito, e aí isso muda completamente qual deveria ser a jornada. Mas eu acho que a máxima na Clear a gente trazia isso muito na filosofia, a gente carrega isso para a Serasa agora, que o foco não deveria ser os fraudadores, mas sim um bom consumidor. Então, eu preciso garantir uma boa experiência para este cara. E o Edu, que era o nosso CEO na ClearSale, hoje é o VP da Build Crédito lá na Serasa, falava muito esse exemplo, que poxa, eu me sinto mal de não conseguir fazer um Pix para minha esposa às 2 da manhã, da minha casa, no meu Wi-Fi, usando o celular que eu sempre uso, mas o valor é alto e eu não posso. Tá errado. Sou eu mesmo que estou fazendo. É uma emergência. Eu preciso conseguir concluir essa operação. E aí, pegando o Pix como exemplo, a gente estava fazendo um estudo de base de cliente um dia desses. E em Pix especial, a gente pegou que, nesse caso em especial, 2/3 das transações fraudulentas, ou seja, de alto risco, estavam concentrados em 0,5% das transações. Ou seja, a maior parte das fraudes cometidas estava num percentual muito pequeno das transações. E quando a gente descobre esse tipo de coisa, eu começo a criar estratégias de... Então eu tenho um mar de coisas aqui que eu posso ser muito mais friendly nessa jornada. Mas aí eu tenho essa parte de alto risco que aí sim eu preciso colocar mais coisas, mais validações e tudo mais. Então esse é o desafio, racionalmente falando, no dia a dia é um desafio do dia a dia, porque você cria o gestor de fraude do lado da instituição, ele vai criar uma jornada hoje,
e amanhã vai ter um novo tipo de ataque, ele vai ter que rever, então essa é a vida dele. Os modelos precisam ser calibrados o tempo todo, então é um desafio all the time, assim, você vai construir uma jornada hoje e você vai arrumando ela e melhorando ela no dia a dia para chegar nesse ponto de equilíbrio que a gente está falando, que é eu quero aprovar quem é bom e eu quero negar quem é ruim. Mas se eu usar a mesma estratégia para todo mundo, vai acontecer o inverso. Eu vou fazer com que a boa pessoa desista ou vou fazer talvez com que o fraudador passe. Esse é o desafio. É um desafio bem grande. Eu gostei muito de algo que você falou que a gente não dá para penalizar o bom pagador só porque existem os mal pagadores, os inadimplentes e afins, né? Só por causa ali da questão das fraudes. Aí entra muito na questão também da proposta de valor, porque, infelizmente, a gente também precisa fazer essa camada ali de segurança e afins. Então, quando a gente pensa ali em proposta de valor, vou dar um exemplo ali do Open Finance, quando a gente fala, por que é interessante para você compartilhar os seus dados pelo Open Finance? Porque eu consigo pegar todo o seu histórico bancário e pelo seu histórico bancário, às vezes, uma oferta de crédito que você não teria, como eu tenho todo o seu histórico, eu consigo te oferecer. Então, às vezes, poderia ser negativado, agora você consegue uma. E também quem teria um valor de crédito menor poderia ter um aumento desse valor de crédito também, uma vez que a empresa consegue ter toda a visão bancária disso. Então, isso é uma proposta de valor. Hoje, como vocês trabalham para conseguir trazer uma proposta de valor para o cliente que está ali em busca do crédito, mas que tem toda essa camada do antifraude ali em cima? Como é que vocês fazem para dizer, olha, isso aqui, a gente tem essa camada, mas isso aqui é para um bem maior seu? Como é que vocês hoje criam esse messaging? Boa, vou fazer um disclaimer aqui tomarei a liberdade de falar um pouquinho de crédito com o contexto que eu tenho, mas na Serasa tem essa divisão e é uma divisão de mercado também, né? Que uma coisa é fraude e uma coisa é crédito, porque eu estou observando coisas diferentes. Quando eu falo de fraude, identidade no geral, eu estou observando principalmente se você é você mesma e qual o risco que você tem de cometer uma fraude nesse processo. Quando eu falo de crédito, eu estou analisando sua capacidade creditícia, ou seja, a capacidade que você tem de arcar com aquele compromisso que você está pedindo. Então eu estou observando coisas diferentes, mas que no final se complementam, né? Eu não consigo liberar um crédito sem saber se é você mesma. Eu posso saber que a Rafa pode pagar, mas pode ser que não seja você que está solicitando aquilo e isso vai dar ruim. Mas na prática, carregando até de Clear, na Clear a gente tem uma coisa muito legal que está sendo um dos grandes destaques aí nessa fusão, que é o tipo de dado que a gente observa. Então, a ClearSale é uma empresa que nasce junto com o e-commerce brasileiro, basicamente. Lá nos primórdios dos anos 2000, pelo Pedro, fundador, que criou uma solução ali para um dos primeiros e-commerces do Brasil, que depois passou-se a chamar-se B2W, que estava começando esse movimento e começou a sofrer muitos ataques e não sabia como resolver isso. E o Pedro falou assim, não, eu resolvo esse problema para você. E criou o nosso primeiro modelo de antifraude. E ali nasceu, junto com a Clear, um modelo de posicionamento da época, que depois foi se transformando, de falar para o varejo, foca no seu core. O seu core é vender. E deixa com a ClearSale para resolver o seu problema de fraude. E aí nasceu o nosso primeiro modelo com garantia, inclusive, que era, passa todos os seus pedidos para mim, eu vou analisar, vou te falar se você deve ou não deve aprovar, e caso você aprove esse pedido e depois sofra um chargeback, eu faço o ressarcimento desse custo para você. E aí a gente cresce exponencialmente junto com o e-commerce e passa a receber e analisar todos esses dados do e-commerce. Então, o que a ClearSale está carregando de dado para dentro da Serasa é... A Serasa é uma empresa de dados que a gente chama de dados principalmente cadastrais e a ClearSale de dados transacionais. E quando eu fundo essas duas coisas, eu tenho uma potência de observação bizarra. Porque aí eu vou saber exatamente todo o histórico cadastral da Rafa, mas eu também agora sei o seu comportamento de consumo digital. Então, que tipo de coisa você consome, com que frequência, que tipo de produto, que tipo de cartão você usa. E tudo isso somado serve tanto para fraude quanto para crédito. Para fraude, esses dados transacionais me garantem com que eu tenha sempre o seu dado validado e com a garantia de que ele é validado. Por quê? Porque eu vi você pedindo iFood ontem e sei que essa conjuntura de dados faz sentido. E se você está fazendo uma operação em outro lugar, agora eu posso confirmar que é você mesma. Tanto quanto para crédito, porque eu consigo observar seus comportamentos e fazer uma análise mais precisa disso. Então essa potência bizarra assim, de observações. E aí eu vou talvez pecar e falar alguma bobagem aqui, peço desculpas aos inúmeros estatísticos lá do time, mas tem vários comportamentos legais que saem disso. Eu já
vi alguns estudos e que tem um que me marcou muito, que era alguns exemplos de observação de que pessoas que praticam esporte têm uma tendência de inadimplência menor. E aí tem toda uma justificativa de correlação para isso. Então, eu saber que você consome em lojas de artigo esportivo, com que frequência, que tipo de produto você compra, faz com que eu consiga ter uma análise mais precisa de capacidade creditícia. Aí a magia dessa parada de dados é muito legal, assim, a galera constrói esses modelos e eles são bizarramente complexos, mas é aí que está essa magia da fusão, e isso serve tanto para fraude quanto para crédito no final do dia, só que com aplicações diferentes, né? Cara, eu acho brilhante a questão de como você consegue fazer vários mapeamentos ali de personas simplesmente cruzando esses dados, né? Eu acho uma das coisas mais interessantes que a gente pode trabalhar com dados é isso, né? Como a gente consegue criar isso. Pensando nessa parte de inteligência, de dados e afins, a gente sabe que hoje existem muitas camadas ali de inteligência artificial aplicadas tanto à parte de análise de crédito como também ali o combate à fraude. Quais tendências que você está enxergando nessa frente e como você acha que um PMM ele pode aproveitar essas tecnologias para melhorar o trabalho, tanto em narrativa como em posicionamento? Perfeito, boa. Falando de mercado primeiro, acho que falando de fraude, acho que eu não vou chover no molhado aqui de que a AI traz um desafio inicialmente bizarro dos novos tipos de ataque que a gente pode sofrer, então estar atento a esses novos tipos de ataque e criar camadas para isso tem sido um desafio que a gente está percorrendo, mas trazendo, acho que para o dia de marketing de produtos, tem um lance que é AI, para mim, é meio, não é fim. E eu acho que às vezes a gente confunde um pouco, isso é natural, o hype atrapalha nesse lugar, mas assumindo que ela é meio, não é fim, quando eu tenho clareza do lugar que eu quero chegar, eu começo a descobrir quais são os melhores caminhos para chegar lá. E não tem como negar que AI está na maioria deles agora. Seja desde o meu trabalho do dia a dia de construir um posicionamento e como trocar com uma AI conversacional facilita essa troca e discutir ideias e pontos críticos e tirar vieses que eu posso ter para criar um discurso e tudo mais, até para otimização de tarefas e coisas do tipo. Isso em termos mais práticos, mas quando a gente traz para o nosso modelo de negócio, ele já existe até quando AI não era chamada de AI, né? A gente brinca na Clear que os nossos primeiros modelos, há anos atrás, ele já usava regras de machine learning. Então, observar esse comportamento transacional e ter otimizações automáticas de modelo já era um modelo de AI funcionando na prática. Que é, eu estou observando esse comportamento, tive uma mudança, tenho uma observação disso em um grupo, isso se torna um grupo de risco, então deixa eu colocar isso numa zona de risco e vou considerar na próxima análise. Isso era AI puro rodando por trás de todos os modelos, assim. Hoje é muito mais fácil explicar isso para as pessoas, inclusive, mas é algo que já está meio que na dinâmica, assim. Quando a gente fala do mercado de identidade e fraude, isso está na dinâmica do dia a dia, de como que a gente constrói as coisas, e a ideia é ir replicando isso em cascata em todo o processo, não só da construção do produto, mas de como que a gente capitaneia depois isso também para o discurso, para o posicionamento e tudo mais. Então, o papo tá legal, mas eu vou ter que começar a gente a se despedir. Então, eu quero trazer uma pergunta que foi enviada pela comunidade. No grupo ali do WhatsApp, a gente sempre traz aqui uma. A que veio foi, para quem está em uma empresa que está começando a estruturar o time de Product Marketing, especialmente em setores regulados, fraudes e afins, qual o maior aprendizado na sua carreira sobre estruturar essas estruturas complexas e ainda você manter o foco no cliente, né? Porque você precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, qual foi o seu maior aprendizado nesse desafio? Se for para elencar e eu acho que ele é um aprendizado não só para o momento de estruturação, mas que deve ser carregado da estruturação para sempre, é observar mercado, e com mercado eu quero dizer o seguinte. Vou pegar um setor regulado como exemplo, mas isso se aplica para todos, tá? Mas quando eu falo do setor financeiro, eu tenho o Bacen, que é um órgão regulador gigante, que tem agendas fortíssimas para N temas. O Bacen, aqui no Brasil, ele sempre teve uma agenda muito voltada à inovação, então o Pix é exemplo disso, toda a parte de Open Finance é um exemplo disso, mas trazendo para a minha realidade agora, ele tem cada vez mais tombado essa agenda também para uma agenda sobre segurança. O Bacen soltou nos últimos meses mais de 6 regulações voltadas à segurança, seja de camadas adicionais,
tem a própria Resolução 6, essa é um pouco mais antiga, mas é uma resolução que obriga instituições financeiras a compartilhar dados de fraude entre si. Então ele está sendo cada vez mais pautando isso. Isso é, para o PMM, muito importante. Você precisa acompanhar esses movimentos, porque é daí que você vai trazer os insumos de novas necessidades. E aqui a gente entra a ideia de como que eu influencio o roadmap. Eu influencio o roadmap trazendo coisas de fora para dentro, que podem ditar novos produtos, novas features, evoluções do que eu já tenho, coisas que podem tornar um produto que eu tenho hoje defasado, porque não vai respeitar a certa regulação. Então, acho que estar atento aos órgãos reguladores, às agendas deles e o que eles estão ditando é super importante. Não só órgãos, mas também associações, né? Ainda no setor financeiro, você tem uma Febraban, que é gigante, que dita um monte de coisa, que se autorregula. Então, tem que estar atento a isso, porque eu acho que é isso que você traz de valor para dentro de casa, e que pode ajudar na influência, digitar e tudo mais. Então, acho que aqui eu trouxe um exemplo de setor que eu conheço bem, que é o setor financeiro, mas eu acho que se aplica na maioria dos casos, foca no que está acontecendo fora também, porque para mim essa é a grande magia de marketing de produtos. A gente brinca muito lá que a gente quer ser um time agnóstico, porque eu sendo um time agnóstico, eu não sou nem apaixonado pelo mercado e nem pelo produto. Eu sou apaixonado pelo cliente, aí conectando com a pergunta, e eu preciso equilibrar essas coisas. E se você é agnóstico, você consegue trazer coisas sem vieses que são naturais do dia a dia, assim, de quem está imerso ou no produto, ou na construção, ou no desenvolvimento. Você vai quebrando essas barreiras e isso vai criando um caminho de confiança com esses stakeholders, inclusive, de cada vez mais influência. E aí chega no que a gente estava falando também, de como que eu agora consigo criar papéis e responsabilidades mais claros? Porque você provou o valor antes. Então, se você for numa equipe por hora, que a gente sempre começa assim, foca em trazer coisa de fora. Acho que isso gera muito valor, assim. As pessoas no dia a dia, às vezes, estão muito concentradas em fazer aquele roadmap acontecer, em entregar aquilo que está previsto para o dia tal. E se você consegue ser um agente que traz novos inputs, que muda a rota, você vai criando essa influência. Legal, muito bom. Para fechar, a gente tem sempre o nosso ping-pong aqui de perguntas ali, né? De frente com o Gabi, só que tem a Gabi. Mas vamos lá, então. Uma buzzword de Product Marketing que podia desaparecer para você. Olha, eu não sei se é uma buzzword, mas eu acho que toda a parte de baseado em AI devia sumir, porque tem discursos muito infundados nisso. Você pode usar esse discurso desde que você o sustente depois nos Reasons to Believe, porque senão é feio. Vamos desapegar dele. E eu sei que vai ter stakeholder falando que precisa falar que tem IA porque é mais legal, mas o posicionamento não é sobre isso, o discurso não é sobre isso. E você tem que ser contra e defender a ideia de que um bom posicionamento tem que estar conectado ao que aquilo realmente faz e como, sabe? Com certeza, a AI é uma ferramenta, né? Como Exatamente. você não é proposta de valor, é o como Exato. você desenvolve essa entrega. Sim, tô contigo. Segunda ali, né? O que para você é uma piada pronta sobre Product Marketing? Então, acho que teria algumas e algumas que nos machucam, inclusive. Mas esse papo até rolou no grupo, eu vi essa semana sobre algumas coisas, mas para mim se você pode fazer um PPT me pega legal, assim. Acho que essa percepção na galera do que a gente faz às vezes ainda pega, e eu posso falar ainda mesmo numa estrutura maior, mais bem consolidada, essas coisas ainda acontecem. Sejamos defensores de que o nosso trabalho não é esse, porque é importante, as pessoas não podem se esquecer e elas só não se esquecem se você relembrar sempre, é importante. Concordo plenamente. Aí, igual, de vez em quando eu também falo, pessoal, o Rafa é do marketing, eu sou Product Marketing. Exatamente, posiciona. Exatamente. Né? E tá tudo bem. Exato, é só para lembrar que, né, existe o marketing que é maravilhoso e existe a gente que é o Product Marketing, mas Exato. só para lembrar que são coisas Tem diferentes. um jeito sutil de fazer isso, né? Tipo, nós não somos marketing, nós não somos produtos, nós somos marketing de produtos. Lembre sempre as pessoas disso, é importante. Exatamente. E aí, aproveitando aí, se você pudesse criar uma lei universal para Product Marketing ali, qual seria? Eu acho que seria sobre sermos agnósticos. Eu acho que uma estrutura de marketing de produtos deveria ser agnóstica, e quando eu falo agnóstico de novo, não ser nem apaixonado pelo produto e nem apaixonado pelos processos. A gente tem que ser agnóstico para criar a melhor proposta de valor. E criar a melhor proposta de valor não passa só pelo posicionamento, pelo discurso, passa pela construção do produto também. E se nós não formos seres agnósticos que influenciam nisso, a gente não consegue.
Exatamente. E aí, por último, o que que você está estudando aí? Qual foi a última coisa que você leu que você achou legal, que você recomenda pra galera? Boa. Confesso que eu tenho, neste momento, me concentrado em um tema de mercado e não da disciplina, que é varejo. Por quê? A parte de varejo não era uma estrutura que estava comigo, passou a estar recentemente, e é uma novidade para mim. É um modelo de negócio completamente diferente. Então, o antifraude que eu vendo para o varejo é completamente diferente do antifraude que eu vendo para as instituições financeiras, quando eu falo transacional versus onboarding. Então, neste momento, estou gastando todas as minhas energias de estudo para conhecer esse mercado de varejo, e o varejo no Brasil está em transformação, né? O varejo de 10 anos atrás, que era formado pelas empresas tradicionais de e-commerce do Brasil, agora invadidos pelas empresas chinesas, a gente está no momento de marketplaces e coisas do tipo, então eu estou pegando isso, então eu tenho muitos artigos para compartilhar sobre isso, mas estou nesse momento agora. Mas, para não dizer que eu não tenho lido nada, eu reli recentemente um livro que é Atravessando o Abismo, que eu gosto muito, inclusive eu já tinha lido ele há bons anos atrás, estou relendo, justamente por alguns desafios de soluções em early stage. Então acho que relembrar este momento, e esse livro é muito bom, então fica a indicação aí. Caso alguém não tenha lido, é um livro comum, então a maior parte das pessoas já leu, mas fica a indicação aí do que eu estou lendo no momento. Bom, e vale até ler de volta de vez em quando, né? De vez em quando eu pego pra ler Super. um capítulo ou alguma coisa, essa parte, e falo, cara, isso aqui tem os insights bons que eu tinha esquecido ou que eu não estava tão fresco, então sempre vale, né? Boa, Gabs, muito obrigada. Essa conversa foi sensacional. Por mim, a gente ficava aqui mais um tempinho, mas adorei conhecer o contexto, a tua história, tudo isso. Obrigada por compartilhar com a gente sobre a sua visão e dar aqui o seu adeus aqui também pra gente. Boa. Obrigado pelo convite. Eu adoro falar. Então, me chamem sempre que quiserem trocar figurinha, saber mais. Estou sempre à disposição. Enfim, pra galera, fica meu contato também. Me procurem. Se quiserem trocar mais figurinhas, é sempre um prazer. Maravilha, obrigada. E para quem já ouviu até aqui, não esquece de seguir o Fala aí no Spotify, pontuar a gente, compartilha, comenta, deixa o seu comentário ali para quem, se você gostou, o que que a gente pode melhorar, o que que você também indica para a gente falar. E, claro, um agradecimento especial à MoeGate, nossa patrocinadora oficial, por apoiar esse espaço aqui com a gente. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.